as vontades e os seus próprios desejos. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 14. E nós vamos aqui ouvir aqui um direcionamento do apóstolo Paulo para a igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo não está falando com pessoas mortas fisicamente, ele está falando com pessoas que estão dormindo, adormecidas espiritualmente. Então, aqui ele fala para a igreja: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, ele trata de pessoas que estão dormindo, e pessoas dormindo na fé, ou dormindo espiritualmente, elas estão mortas. Repita comigo: mortas. Uma pessoa que está dormindo na fé, ela está morta, literalmente morta. E há uma preocupação muito grande nos dias atuais de estar despertando a igreja. Sempre a gente está com uma preocupação de despertamento, de acordar a igreja. É aquele irmão que uma semana ele está bem, outra não. Uma semana ele está pegando firme, a outra não. Ele sabe que aquilo que está adormecendo ele, que está tirando ele da presença de Deus, mas ele continua, porque ele está dormindo espiritualmente. Ele não acorda espiritualmente. Ele sempre está sonolento para as coisas de Deus. E Paulo está dizendo: acorda, desperta, ó tu que dormes. E é engraçado que ele coloca aqui, na primeira estrofe, ele fala: ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos. Ou seja, está dormindo espiritualmente, está morto. E é impressionante que nos últimos tempos as pessoas estão dormindo literalmente. A vida espiritual delas estão adormecidas, e elas não conseguem avançar. Elas não conseguem ter força para orar, elas não conseguem ter força para cultuar, elas não conseguem ter forças para colocar em prática aquilo que o Senhor está direcionando para com elas. E no versículo de número 15, a Bíblia diz assim: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Primeiro ele fala: vocês estão dormindo, precisam acordar. Depois ele fala: toma cuidado com a maneira que você está vivendo. A maneira ao qual você está vivendo, tomando decisões, vai dizer se espiritualmente você está acordado ou você está dormindo, se espiritualmente você está vivo ou você está morto. É a maneira que você está conduzindo a sua vida, a maneira que você está vivendo, dizendo que você entregou a sua vida para Jesus, mas está vivendo de maneira errada, tomando decisões erradas, sabendo o que é certo e o errado, e tomando as decisões erradas. Por isso que tem um alerta aqui, tenham cuidado com que a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. O apóstolo não está falando aqui com pessoas descrentes, não, ele está falando com crentes. Ele está falando uma linguagem aqui espiritual. Olha para o teu irmão e fala para ele: você está dormindo ou você está acordado?
espiritualmente? Como é que você está vivendo? Como que você está conduzindo a sua vida? Qual tem sido as suas decisões? É isso que ele está dizendo. Seja sábio e não insensato. Como você está literalmente de forma espiritual hoje? Porque as suas decisões, as suas ações, as suas respostas, a sua maneira de viver vai dizer se você está vivo ou se você está morto espiritualmente. E automaticamente o seu resultado ou os seus frutos vai dizer qual é o teu comportamento espiritualmente dizendo, se é de uma pessoa adormecida ou se é de uma pessoa acordada e ativa nos dons de Deus. E no versículo seguinte a Bíblia vai dizer para nós: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias, mais forte, repita comigo, os dias são maus. Quem não tem a percepção que os dias atuais são maus, quem não tem a percepção que as coisas estão acontecendo rapidamente, hoje é ceia do Senhor, nós precisamos abrir os nossos olhos. As pessoas que estão adormecidas espiritualmente, elas não conseguem discernir que os dias são maus. As pessoas que estão acordadas espiritualmente, ela tanto discerne que os dias atuais são maus, quanto também se preocupam em não se afastar de Cristo, pois sabem que o dia do Senhor está próximo. Então por isso que o Espírito do Senhor, Ele quer sacudir a igreja, Ele quer que a igreja acorde espiritualmente, para que ela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ela se permaneça firme e fiel na presença do Eterno, para que quando o Eterno vir buscar a igreja, encontre uma igreja acordada e ativa e salva para a glória de Deus. Então, como está a igreja hoje? Como estão os aliançados com Deus hoje? Dormindo? Ou estão acordados? Como é o seu estado espiritual hoje? Como está você? Como anda a sua fé? É isso que o Espírito Santo quer saber. Se você está entregue a um sono eterno, ou se você está acordado para ser o servo que o Senhor espera encontrar. O que a igreja está fazendo? Como está o comportamento da igreja? Porque nos últimos dias, o que mais as pessoas se importam não é com a salvação, mas é sim com a forma que ela deseja viver essa vida. É isso. E se nós estamos dormindo espiritualmente, nós estaremos acordados carnalmente. Então nós precisamos estar aqui sendo ativados pelo Espírito, acesos no Espírito, e nos manter acordados para Deus. E como é que eu vou identificar se eu estou acordado espiritualmente ou se eu estou dormindo espiritualmente? Mais uma vez eu quero falar para você, são as suas atitudes, são as suas ações, são a sua maneira de viver, que vai mostrar se espiritualmente você está acordado ou dormindo. Pois a Bíblia está sinalizando para nós, versículo 17: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor.
Quem está acordado, ativado espiritualmente, ele anda, ele procura entender, praticar e saber qual é a vontade do Senhor, para que ele possa o agradá-lo. Então o apóstolo Paulo está sinalizando com esse povo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: quem está acordado espiritualmente vai estar sempre fazendo a vontade do Senhor. Ele não vai deixar de fazer a vontade do Senhor para fazer a vontade da carne dele. Quantas vezes você faz a sua vontade e não faz a vontade do Senhor? Como você está espiritualmente? Acordados, ativados? Ou você está dormindo para as coisas espirituais? Ou você está dormindo, adormecido para as coisas espirituais? Como você está? Como está hoje a tua vida espiritual? Como está hoje a sua movimentação espiritual? No versículo de número 18 a Bíblia diz: não se embriaguem com vinho que leve à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aqui é uma prova que quem está acordado espiritualmente, ele se deixa encher pelo Espírito. Você está embriagado de quê? Porque tem várias formas de se embriagar. Não é só bebendo bebida alcoólica, não. Tem gente que está embriagado na ira, tem gente que está embriagado na falta de amor, tem gente que está embriagado na falta de perdão, tem gente que está embriagado com o desejo de vingança. Esse está adormecido espiritualmente. Tem diversas formas de estar embriagado. Mas a Bíblia está dizendo aqui, ele está sinalizando: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Repita essa última frase comigo: deixem-se. Ele está dizendo com você, para você deixar. É para você liberar para que o Espírito te enche. Deixe-se encher pelo Espírito. Você precisa dar essa legalidade, essa liberação. Repita: Senhor Espírito Santo, eu dou liberdade, legalidade para o Senhor me encher. Mas quem está dormindo espiritualmente, ele não dá legalidade para ser cheio. Você precisa entender isso. A igreja, ela precisa estar acordada. A igreja precisa estar se movendo acordada no mundo espiritual. Ela não pode estar dormindo, adormecida. Porque tem gente que está dormindo, adormecido. Aprendeu algumas palavras no Evangelho, e aí ele fica com aquela arrogância santa, achando que sabe alguma coisa, e dormindo espiritualmente. De vez em quando acorda e volta a dormir. Conhece pessoas assim? Estão dormindo. Ele acorda, e de vez em quando acorda, volta a dormir. Aí participa de um culto de avivamento, ele acorda, volta a dormir de novo. Sempre dormindo, dentro da igreja dormindo. E eu não estou dizendo dormindo assistindo o culto, porque tem gente que dorme, literalmente dorme. Não, mas eu estou dizendo pessoas dormindo espiritualmente. Ele está vivendo em Cristo uma vida de momento. Ele dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda. Sabe qual é o problema dessas pessoas que dormem e acordam? Ele acorda e volta a dormir. Todas as vezes ele está no mesmo lugar. Ele não sai do lugar espiritualmente, ele continua estacionado.
porque ele não consegue sair do lugar. Sabe por que isso acontece? Porque a igreja dorme, porque a igreja não se rende à vontade do Criador dela. E ela fica dormindo, espiritualmente apagada. E o apóstolo aqui está sinalizando para esse povo, versículo 19: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Como é que nós vamos nos manter acordados espiritualmente? Ele está dando aqui para nós aqui as chaves, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Isso aqui é a chave. Essa é a chave. Eu preciso estar sempre ativando o meu irmão que está próximo de mim, e o meu irmão que está próximo de mim, ativando-me também, com salmos, com hinos e com louvor, cantando com o coração. Quando você vê alguém dormindo espiritualmente perto de você, levante ele, acorde ele, desperta ele. Porque a palavra vai dizer: desperta, ó tu que dormes. Esse é o papel da igreja. Eu preciso ativar você, você precisa ativar outro que está perto de você. A nossa vida é um ativando o outro, para que ambos estejam acordados espiritualmente, para que nós não venhamos cair no engano e na mentira de Satanás. Acordados. E como nós vamos estar acordados? Falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos, trazendo a realidade espiritual, coisas espirituais, não coisas naturais, porque tem gente que só se reúne para falar de coisas naturais. Se a gente se reunisse para falar de tudo que Deus faz e já fez e ainda vai fazer, muita gente seriam salvas. Mas a gente se reúne para falar de coisas naturais. Nós precisamos nos reunir para falar de coisas espirituais, buscar a presença do Eterno e dizer para os nossos irmãos: acordem, o Senhor está a fazer uma grande obra na sua vida, e você precisa estar acordado, você precisa carregar os candelabros cheios de óleo, cheios de fogo. E Paulo estava preocupado com essas pessoas. No versículo 20, Paulo está preocupado, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa andar dando graça. Você está vendo o comportamento de uma pessoa que está acordada espiritualmente? Ela anda dando graças, ela anda glorificando, ela anda falando de salmos, de hinos, ela anda buscando coisas espirituais. Você não vê uma pessoa acordada espiritualmente, cabeça baixa, mas ela anda confiante. Agora, pessoas sonolentas, que uma hora está acordada, a outra hora está dormindo, como é o comportamento delas? Sempre está dizendo que não vai dar certo, que as coisas são difíceis. Mas Paulo está dizendo: vocês precisam acordar, precisa ativar em vocês, dando graças constantemente. Diga: dando graças constantemente. Olha para o teu irmão e fala assim: quantas vezes você glorifica a Deus por dia? Você glorifica mais do que reclama? Você pensa mais na obra do Eterno na sua vida ou na obra da carne? Você deseja mais o Espírito Santo diariamente ou você deseja mais as coisas naturais diariamente? Isso vai dizer se você está acordado ou dormindo. Durante o dia, o que você pensa mais? No que você fala mais? No que você se ocupa mais?
O que tem tomado a tua mente e o teu coração? Isso vai dizer se você está acordado ou dormindo espiritualmente. O que tem ocupado mais a sua mente? O que você tem desejado mais? Por isso ele acabou de dizer: permita que o Espírito Santo te encha. Ah, apóstolo, como que o Espírito Santo vai me encher? Se você se relacionar com Ele, dando permissão para Ele. Mas durante o seu dia, o que tem ocupado mais a sua mente? O que tem ocupado mais o seu coração? Qual é os seus desejos? Qual é as suas vontades? Eu não preciso descer aí, ser profeta de Deus, para falar: eis que Deus manda te falar. Você precisa acordar, ou tu que dormes. Você já está fazendo a reflexão, se você está dormindo ou acordado espiritualmente. Você já está a pensar nesse exato momento que eu falo com você. Você já está pensando, você já está fazendo uma autoanálise de você. Se você está dando graças a Deus, se você tem glorificado ao seu Deus, ou se você tem passado o maior tempo da sua vida celebrando somente as suas conquistas carnais ou os seus desejos carnais. E a Bíblia vai dizer mais para nós, queridos, no verso 21, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Todos que estão dormindo espiritualmente, ele não sujeita a ninguém, ele não se rende a ninguém, a não ser a si mesmo. Então é fácil a gente identificar como a gente está espiritualmente. É muito fácil você compreender como você está espiritualmente. O apóstolo Paulo exorta a igreja a viver urgentemente um despertamento espiritual. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, acorda. Acorda, ó terra sedenta. Porque o Senhor tem promessa para com a sua vida. O Senhor não te chamou para dormir. O Senhor te chamou para andar acordado espiritualmente. Quem anda sonolento está correndo sérios perigos. Quem anda apaixonado por as coisas dessa terra está correndo sérios perigos. Isso aqui é muito sério. Abra a tua Bíblia comigo. Eu quero falar de um sono imprudente. Repita assim: o sono da imprudência. Juízes 16, 19. Diga: o sono da imprudência. Olha o que a Bíblia diz aqui em Juízes capítulo 16, versículo 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e as suas forças o deixou. Versículo 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Repita comigo assim: Sansão estava em um profundo sono. Diga: espiritual. Ah, apóstolo, mas ele dormiu literalmente no colo de Dalila. Primeiro, ele dormiu espiritualmente.
Ele estava num sono profundo. E qual era esse sono? O sono da imprudência. Pois Deus havia falado para ele o que ele deveria fazer e o que ele não deveria fazer. Ele foi tão imprudente e entrou no sono da imprudência. E o Espírito do Senhor se retirou dele. Todas as vezes que você ignora os fatos reais que Deus sinalizou a você, dizendo: João, não faça isso. Maria, não tome este caminho. E todas as vezes que você está ignorando, é porque você está dormindo espiritualmente. E quando nós dormimos assim, espiritualmente, o inimigo facilmente vai nos colocar as mãos. O sono da imprudência custou caro para Sansão. No versículo 21, os filisteus os prenderam, furaram os seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram o que, gente? A girar um moinho na prisão. Agora repita comigo: o sono da imprudência faz Sansão virar um boi de carga. Agora o serviço que os bois faziam, agora Sansão está fazendo. Porque eram os bois que giravam os moinhos, agora é Sansão que está girando os moinhos. Porque ele espiritualmente dormiu. Todas as vezes que você desobedece ao Senhor teu Deus, você está dormindo espiritualmente. Você está dizendo não a Deus. E o Espírito, diga: o Espírito do Senhor, que é um fogo ardente e que me desperta todos os dias para as coisas celestiais, se afasta de mim quando eu o ignoro e começo a pecar. Agora ele começou a fazer o trabalho pesado, entrou no lugar dos bois, por conta dessa sonolência, o sono da imprudência. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: tome cuidado para não ter esse sono da imprudência. Tem muita gente dormindo, né? Imprudente. Você já deu conselho para alguém e você fala assim: não pode, só pode estar dormindo. Já ou não? Aí você fala assim: gente, mas olha, nada entra, está dormindo, parece que está adormecido. Lá em casa a minha mãe falava assim: parece que está adormecido, porque não pode. Parece não, tá? Sansão também teve conselhos, mas ele estava o quê? Adormecido. E quando a gente está assim, a gente vai virar boi de carga do nosso inimigo. Então esse é o sono da imprudência. Repita comigo assim: o sono da indiferença. É um atrás do outro. Agora nós vamos entrar no sono da indiferença. Abre comigo a sua Bíblia em Jonas capítulo 1, verso 5. Vamos ver outro cidadão aqui. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava aos seus próprios deuses, e atiram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, o quê? E se deitara o quê? Dormia. Aonde que Jonas estava? Você sabe por que Jonas fugiu
e foi parar nesse navio? Você lembra? Quem que lembra? Diga amém. Por que ele fugiu? Porque Deus havia falado com ele, dado uma missão para ele, e ele disse o quê? Não vou fazer. Estas pessoas, o sono da indiferença, é aqueles que Deus chama ele para fazer algo e ele foge. Sério não? Quantas vezes Deus já te chamou você para você tomar uma decisão, se batizar, fazer o que é certo? Quantas vezes Deus já te chamou para fazer e você não faz? Quantas vezes Deus já te chamou para ser fiel e você não é? Quantas vezes Deus já te chamou para ser coluna da obra dele e você não é? Você fica fugindo. É sério não? Ele foge. E aí ele foge. Esse aqui é o sono da indiferença. Deus está falando e ele não está nem aí, fazendo ombrinho. Já viu essas pessoas? Se a gente humano, uma pessoa faz isso que a gente dá vontade de pegar, mas Deus é bom que não pega, né? Deus deixa o cidadão ir até ele cair num buraco sem fundo. Aí ele foge. Não vou. Deus chamou para dançar na igreja. Não vou, eu não fui chamado para isso. Eu não quero, não gosto. Deus chamou para cuidar das... Não gosto, não vou. Deus chamou para ser um pastor? Não. Deus chamou para ser um cooperador? Não. Deus chamou para se converter? Não. Tudo que Deus fala, a pessoa faz assim, ela foge. Está dormindo ou não está? Aí o Jonas, ele fugiu. Ele entrou no navio e foi lá para o porão do navio dormir. Só que Jonas esqueceu que a Bíblia diz que na onde eu for, tu estás. Entendeu? E agora? E agora, ô Jonas? No versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Dá raiva ou não dá raiva? Tem gente que tudo está indo de mal a pior e o outro está lá dormindo. Fazer o quê? Faça alguma coisa, vai orar, vai buscar, vai procurar saída, vai falar com Deus se aquilo que você está passando é um problema que você causou. Se for, Senhor, me perdoa, eu quero retomar agora a vida espiritual. Está dormindo. Esse aqui é aqueles que falam assim: vai lá e ora para nós. Quem está dormindo espiritual não tem atitude de orar nem por si mesmo. E a Bíblia vai dizer mais. Volta lá, meu filho. Levante-se e clame ao céu. Agora está enrolado. Porque como que eu vou clamar alguém que eu estou fugindo dele? Como que ele vai falar com Deus agora? Sabe, irmãos, tem gente que é assim. Já viu gente falar assim: ai, perdi até a vontade de orar, não tenho nem coragem de orar mais. Por quê? Porque já sabe o que tem que fazer, não faz, e quando precisa tem vergonha de falar com ele. E agora? Vai lá, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Só que Jonas estava praticando o sono da indiferença. Está nem aí. Deus falou, mas não cumpre. Está dormindo espiritualmente. Deus está pedindo para você: faça direito e não faz. Está dormindo espiritualmente. No versículo seguinte a Bíblia vai dizer: então os marinheiros combinaram, olha só, entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se
abateu sobre nós, lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Repita comigo assim: não tem como fugir do acerto de contas. Então acorda, pelo amor de Deus. Tem que acordar. Nós precisamos acordar espiritualmente. Versículo 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem és o responsável por esta calamidade? Qual é a sua? Vai apertando mais. De onde você vem? Qual é a sua terra? Quantas perguntas fizeram? Olha aí, ó. Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você? Quantas perguntas? E agora? Fala para ele assim, ó: não tem como fugir. O acerto de conta vai chegar e vai ser desvendado. Quem é você? A sua identidade, de que povo você pertence, qual é o reino que você está debaixo. Repita comigo assim: a mentira tem perna curta. Agora, versículo 9. E ele respondeu, olha só: eu sou hebreu, identidade, adorador a quem eu pertenço, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Só faltou ele falar assim, ó: mas eu estou dormindo. É forte isso aqui. Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar. Ou seja, eu sou filho desse cara aí, que é dono de tudo. Só que eu estou dormindo. Diga: quem dorme espiritualmente pertence ao Criador, mas perde, mais uma vez perde. Diga: perde a proteção e a herança. Agora, como que vai falar com Deus agora? Estou correndo dele. O sono espiritual é muito grande. Esse aqui é o sono da indiferença. Sabe aquele filho que só maltrata o pai, que desobedece o pai em tudo? A hora que ele está passando a maior dificuldade da vida, como que ele vai ligar para pedir de 100 a 1? Ele pensa, e ele só vai atrás de você quando ele vê que não tem jeito. Tem uma identidade, ele pertence a um lugar. Quem está entendendo, diga amém. E agora? Aí todo mundo sabe para onde que Jonas foi. Eu quero que vocês interajam comigo aqui de forma didática. Para onde Jonas foi? Para a barriga da onde? No fundo. Agora é engraçado, ele dormiu lá, gente? Não dormiu não, né? Por que será que ele não dormiu lá? Diga: a barriga do peixe foi o lugar que Jonas se manteve acordado. E espiritualmente ele se levantou de novo, porque foi lá que ele entrou em oração. E a Bíblia diz que ele clamava, ele orava lá no ventre da barriga do peixe, lá no inferno. Agora, eu queria que você fizesse uma pergunta carinhosa para o seu irmão. Eu sei que é chato isso, mas isso é didático. Fala para ele assim: você vai esperar chegar lá no fundo do mar, na barriga do peixe, para você acordar? E aí? Você vai esperar chegar lá? Você vai esperar chegar lá para começar a orar e gritar? Ou você vai antes acordar? Fala para o teu irmão, fala para ele assim: o navio vai afundar, viu? Vai afundar.
ó, a casinha vai caindo. As coisas vão começando a desvendar. A mentira vai começando a desvendar. As coisas vão começando a dar errado. Você vai acordar? Você vai acordar a partir de hoje aqui nesse culto à noite? Ou você vai esperar ainda mais um pouco para descer mais um pouco para o mar? Porque a ceia está aqui, o corpo está aqui. Ele está nos fazendo lembrar que Ele é aquele que se entregou para que eu e você fossemos salvos. Agora a gente precisa acordar, ou a gente vai esperar descer mais um pouco? Até quando a gente vai ficar no sono da indiferença? Está falando, mas ainda não é comigo. Porque tem gente que é assim, está falando, mas não é comigo. Está falando para quem ficou em casa. Se ele tivesse aqui. Olha, meu Deus, se meu pai tivesse aqui para ouvir essa mensagem. Depois você não chora. Deus está falando com você que está presente. Nós vamos acordar ou nós vamos esperar acordar lá no ventre do peixe? Ou nós vamos acordar essa noite? Ou nós vamos falar: Senhor, enche-me com o teu fogo. Enche-me com o teu espírito. Acorda-me espiritualmente. Porque tem gente que está dormindo. Deus já falou o que Ele quer de você. Deus já falou o que Ele quer que você faça. Deus já falou. O que você está esperando? Aí a gente é assim. Depois que a gente está lá no fundo, a gente quer orar. Aí a gente fica crente, a gente vira fiel. Aí passa aquela luta, passa aquela guerra, a gente volta a dormir de novo, espiritualmente. Então eu quero que você compreenda que nós precisamos acordar desse sono da indiferença. Deus está falando com você, é com você que Ele está falando hoje. Deus te trouxe aqui para isso, para falar com você, para você acordar. Amém? Repita comigo assim: o sono da displicência. Tem muita gente assim. Lucas capítulo 22, verso 43. Repita aqui: a sonolência dos apóstolos. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Está falando de Jesus. Diga: Jesus, angustiado, passando a pior fase da vida dele. Diga: a pior fase, a pior dificuldade. Mas ele estava acordado espiritualmente. Mas a Bíblia diz no versículo 45: quando se levantou da oração, diga oração. Quem está orando não está dormindo. E voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela... Estava dormindo ou não estava dormindo? Quem aqui já ficou tão triste, desanimado, que queria só dormir, não queria nada? Tem muita gente assim. Esse sono privou eles de ver anjos, porque o anjo veio visitar Jesus e o fortaleceu. Se eles estão orando, eles iam participar dessa reunião, esta reunião angelical, essa aparição celestial. Quem aqui já foi noticiado ou avisado por alguém:
Você perdeu, você não foi no culto. Nossa, o culto foi céu na terra. Olha, aconteceu isso, o outro caiu, o outro voou, o outro recebeu. Que palavra, que poder, que glória que veio sobre aquela igreja. Nossa, como você perdeu. Aí você fala, nossa, é mesmo, aconteceu tudo isso. Pois é, aconteceu. A igreja foi incendiada, o povo foi incendiado, a glória desceu, o Espírito Santo batizou, pessoas aceitando a Jesus de Nazaré, e você não foi. Nossa, você perdeu, o culto foi tremendo. Jesus podia chegar e avisá-los da mesma forma. A oração, a vigília estava maravilhosa lá no monte. Eu estava angustiado, eu estava preocupado, mas a vigília de oração foi tremenda, foi tão forte que Deus enviou os seus anjos. Mas eles estavam o quê? O que eles estavam? Estavam dormindo. Estavam dormindo. Por que eles estavam dormindo? Por que estavam dormindo? A Bíblia diz: encontrou-os dormindo. Diga, dominados. Mais uma vez, dominados pela tristeza. Porque tem gente, porque ele está tristinho, ele vai encontrar algum lugar para ele se esconder e fica lá, curtindo tristeza. Está dormindo espiritualmente. Dormindo, literalmente dormindo. O sono da displicência. Estou dormindo. Aí depois perde aquilo que Deus quer realizar. Mas é porque não é só um dia, não é o último, mas cada dia é diferente do outro, ou você não sabe. E a gente perde porque a gente dorme. E os discípulos estavam o quê? Dormindo. Versículo 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se. E o quê? Orem, para que vocês não caiam em tentação. Quem está acordado espiritualmente, ele não cai em tentação, ele não cai em laço, ele não cai em mentira, ele não cai em engano, porque ele está acordado espiritualmente, ele está atento, ele está fazendo discernimento, ele está fazendo leitura espiritual, ele está vendo o que está acontecendo, ele está vendo Satanás tentando pegar ele, ele está vendo os inimigos tentando cercar. Agora quem está dormindo? Todo mundo chega e leva. Você já viu a pessoa dizer assim, ó, mas fulano assim é bobo, qualquer um que chega e engana, que dorme. Você já viu falar assim, aquela expressão do mundo que o pessoal gosta de dizer, está dormindo de touca? Tem muita gente dormindo. Por que vocês estão dormindo? Por que vocês estão dormindo? Essa foi a pergunta. Por que vocês estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Ora, e na oração dele, os anjos veio visitar. Tem gente aí que fala que quer ver anjo, que quer sentir o Espírito, mas não ora, não vem na igreja, não cultua, não cumpre aquilo que a Bíblia manda, mas fica doido para pregar no altar. Isso aqui é uma construção espiritual, irmãos, não é material não. É material, é que qualquer um faz, qualquer um ajuda, mas espiritual precisa estar apto. Vai orar, vai buscar, acorda, está aí dormindo, e de vez em quando acorda, achando que está voando. Mas só foi um sonho. Está voando não, está rastejando.
Nós precisamos acordar. A igreja precisa se manter acordada. O despertamento da igreja produz resultados gloriosos. Você quer ter um resultado glorioso? Então desperta, acorda, levanta, avante. Se a igreja despertar, nós vamos ganhar mais almas. Se a igreja despertar, a igreja vai prosperar mais. Se a igreja despertar, Satanás vai perder o domínio. Se acordar. Você não vê que toda a história de avivamento, alguém acordou? Alguém despertou? E porque alguém acordou e despertou, as pessoas vão atrás? Ou você gosta de ficar andando atrás de gente dormindo? Gente que não produz nada. Não, eu quero correr atrás de pessoas que estão acordadas, que estão ativas, que estão mentes pensantes. Essas pessoas vão contagiar o mundo. É assim que Jesus espera ver a igreja dele, contagiando pessoas, ganhando almas. Uma fé que contagia. Por que vocês estão dormindo? Vão orar. Se levante e vão orar. Essa é a ordem para a igreja, aliançados com Deus. Um grande mover tem que acontecer. Repita comigo: porque o pai dormiu, a casa foi destruída. Essa é a mensagem para quarta-feira. Porque a mensagem não acabou não, aqui nós estamos só uma gota dela. Repita mais uma vez: porque o pai dormiu, a casa caiu, foi destruída. Diga: porque o pai dormiu, eles perderam a bênção sacerdotal. Simplesmente porque o pai dormiu. Tem o sono dos pais. E essa parte nós vamos falar na quarta, que é a quarta do resgate da família. Tem muita gente dormindo espiritualmente, não busca. Você precisa orar. Repita comigo: oração é a evidência que eu estou acordado espiritualmente. Essa é a evidência que eu estou acordado espiritualmente. Eu estou orando, eu estou clamando. Romanos capítulo 13, verso 11. E eu vou guardar essa parte para quarta-feira, que é o nosso término do culto. Romanos capítulo de número 13, versículo 11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Quem está compreendendo o tempo que nós estamos vivendo aqui? Tudo que nós falamos aqui fez sentido para você aqui nessa noite? Você está compreendendo o tempo que você está vivendo hoje? Então você vai ter atitude de pessoas acordadas espiritualmente. Compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos.